Tá certo. Boa noite, Maurício Barbieri, Diego Pérez, da 102 FM. Estamos ao vivo. Primeiramente, parabéns pela vitória. Queria que você falasse sobre 2 pontos, né, desse jogo de hoje aqui no estádio Nabi Abichedi, dessa bela apresentação do Braga. Um é a reação do Bragantino. Após tomar um gol aos 4 minutos da primeira etapa, o time não se abalou, muito pelo contrário, né, foi buscar o resultado e só no primeiro tempo marcou 4 gols. E o segundo ponto que eu queria destacar também, Maurício, queria que você comentasse, são essas triangulações ofensivas, né, de alguns gols com o Arthur e o Elinho também tabelando muito bem, o Alejandro encostando no Elinho. Queria que você falasse sobre o processo de treinamento e essas alternativas ofensivas que o Bragantino acabou demonstrando hoje contra a Inter de Limeira. Parabéns, Maurício. Boa noite, Diego. Boa noite a todos os ouvintes aí. Eu acho que você pontuou bem, fiquei muito feliz com a maturidade que a equipe apresentou, apesar da gente começar com o revés, que é um gol no início, a equipe em nenhum momento se descontrolou, se desorganizou, apresentou uma ansiedade que nos prejudicasse, pelo contrário, demonstrou muita confiança e foi aos poucos fazendo os gols, buscando o resultado. Eu acho que depois que a gente conseguiu virar o placar, ficou nítido que a equipe da Inter estava sentindo muita pressão e a gente soube fazer essa leitura e soube ampliar e depois ficar com o jogo um pouco mais controlado, né? Sobre as triangulações e as tabelas, são pontos que a gente trabalha, enfim, eu acho que a característica do jogo nos ajudou também, porque a gente conseguiu jogar com os jogadores muito próximos dentro do campo adversário, pela maneira até como o adversário se comportou, a gente conseguia chegar bem próximo à área, e aí como não tinha muito espaço para fazer jogadas individuais, enfim, em função das coberturas estarem próximas, era importante que a gente tentasse combinar rápido, e eu acho que a gente procurou, foi feliz em alguns momentos, ainda tem ajustes para fazer, mas no geral eu fico satisfeito. Loureiro, do Futebol Total, boa noite. Parabéns pela exibição da sua equipe, principalmente pelo primeiro tempo. Semana passada eu dizia de que Bragantino e São Paulo fizeram o melhor jogo do Campeonato Paulista até aqui. Continua sendo. E o primeiro tempo do seu time hoje foi o primeiro tempo mais intenso, mais ofensivo de qualquer equipe desse Campeonato Paulista até aqui. Foram os primeiros 45 minutos, mais 3 de acréscimo, 48 eu denominei de avassalador. Fazia tempo, lembrou o time do ano passado, quando você estava com o time no auge da forma física. Então isso aí já é reflexo e a gente já pode esperar que de agora para frente vai ser assim, ou você ainda acha que podemos ter oscilações pelo fato de ser início de temporada, e isso ainda pode acontecer, Maurício, porque, repito, o primeiro tempo foi algo assim de até de se espantar, né, para quem está do lado de fora. Bom, boa noite, Silvio. Eu acho que a tendência é que as atuações, como foi essa do primeiro tempo, passem a ser um pouco mais constantes, né? Mas eu entendo que a gente ainda vai oscilar e que é necessária essa oscilação, porque eu preciso, à medida que os jogos vão transcorrendo, ir rodando um pouquinho mais a equipe. Então vocês viram no segundo tempo, eu acabei trocando aqueles jogadores que vinham jogando já mais jogos em sequência, eu acabei tirando, dando oportunidade para outros que estão fazendo por merecer, mas isso vai mexendo um pouquinho com a dinâmica da equipe, mas é necessário também, porque eu preciso incorporar o elenco como um todo, né? Não adianta a gente contar apenas com 11 jogadores, a gente sempre fala isso no vestiário, então eu acho que isso vai acontecer ainda. Eu acho que a gente conseguiu se impor bastante, fez um primeiro tempo bastante intenso. No segundo tempo, eu gostaria que a gente conseguisse ou tivesse conseguido manter o mesmo ritmo. Eu acho que caiu um pouquinho, mas além disso, a gente não fez tão boas escolhas, acabou não decidindo tão bem ali na frente da área do adversário, senão a gente conseguiria fazer um placar maior. Foi, acho, a quinta formação diferente que eu usei no meio, desde que começou o campeonato. Então, aos pouquinhos, a gente vai fazendo esses ajustes. Eu acho que cada vez a gente vai oscilar menos, mas eu entendo que as oscilações ainda vão acontecer. Boa noite, Barbieri, Rodrigo Seixas, do Correio de Atibaia. Eu queria saber de você sobre a questão do Fabrício Bruno. Hoje ele foi anunciado pelo Flamengo e hoje jogou o Nathan no lugar dele. Eu queria que você falasse o que muda na defesa sem o Fabrício Bruno. O Nathan joga mais pela esquerda, né? Então o Ortiz acaba indo para a direita. E se o clube vai atrás de algum zagueiro agora que perdeu o Fabrício Bruno. Boa noite.
A saída do Fabrício foi uma coisa rápida, vocês acompanharam. Eu acho que no final das contas o que é importante pontuar é que essa saída dele é mérito de um trabalho excepcionalmente bem feito por todos no clube, porque o Flamengo teria a possibilidade de ter ido atrás do Fabrício 2 anos atrás e não o fez, né? E eu acho que essa evolução, esse acrescimento que ele apresentou, que qualificou ele para estar indo com uma grande equipe nesse momento, é trabalho de todos nós, inclusive dele, que é um excelente profissional, um menino de ouro, conseguiu crescer bastante. Então, é uma perda que, sem dúvida nenhuma, a gente sente, mas a gente tem que olhar por esse caminho, é sinal de que a gente tem acertado muito mais do que errado, especialmente com ele. Em relação à entrada do Natan, foi o que você citou, o Natan passa a jogar do lado esquerdo por ser um canhoto, o Léo vai um pouquinho mais para o lado direito. Eu acho que isso em algumas situações deixa o Léo até um pouco mais confortável, porque ele acaba tendo o pé bom para fazer as diagonais longas que ele fez hoje e que muitas vezes ele segurava um pouquinho porque a bola caía na perna esquerda. O Natan é um menino que já entrou em outras oportunidades e foi muito bem, então a gente entende que agora é hora da gente intensificar esse trabalho com ele para que ele possa crescer tanto quanto o Fabrício cresceu e nos ajudar tanto quanto o Fabrício nos ajudou. Maurício, boa noite, é o Danilo do GE. Ainda aproveitando e fazendo mais ou menos quase a mesma pergunta que o Rodrigo, queria saber sobre se o clube, né, se chegou a conversar com a diretoria sobre a contratação de reforço para a zaga depois da saída do Fabrício. Sim, a gente está olhando, a gente já vem olhando, é um trabalho constante que não depende da saída de um jogador para a gente poder mapear e ver opções. Esse é um trabalho que a gente desenvolve a todo momento e a gente segue fazendo isso, sem dúvida nenhuma. Barbieri, boa noite, é Tarso Cacossi da 102 FM. Ao final do jogo, o Xandão, o zagueiro adversário da equipe da Inter de Limeira, exaltou a equipe do Bragantino, dizendo que são jogadores que em breve estarão na seleção brasileira, aqueles que ainda não estão, né, porque já houve jogadores convocados aqui, que é um grande trabalho da equipe do Bragantino, que não só a Inter de Limeira, o próprio São Paulo tomou 4 gols, e não é o primeiro elogio vindo de um adversário. Como é que você recebe elogios vindos dos adversários, esse reconhecimento do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Red Bull Bragantino? Boa noite. Eu fico lisonjeado, fico feliz. Eu acho que isso deveria acontecer mais vezes, de todas as partes, porque muitas vezes o que a gente vê é sempre aquele que acaba, enfim, sendo derrotado, fazendo uma meia-culpa, e sempre é uma questão de concentração, de não entrar ligado. E o fato é que sempre existe um adversário do outro lado, inclusive quando nós também sofremos as derrotas. Então eu fico, volto a dizer, muito feliz pelos elogios dele ali, a gente fica satisfeito. O que a gente não pode de maneira nenhuma é entender que essas questões sejam questões permanentes, vamos assim dizer, né? A gente vem procurando fazer sempre o melhor trabalho, está num momento bom, mas sabe que nem sempre as coisas vão acontecer dessa maneira, então a gente precisa continuar procurando crescer, enfim, evoluir e se desenvolver. Totó, boa noite. Hoje já tivemos o torcedor, né, e a gente está também na campanha aí, junto com os companheiros, né, de 102, enfim, tentando fazer com que o torcedor venha para o estádio. A gente sabe a diferença disso e aos poucos a gente imagina que vai ter a oportunidade de ter esse estádio lotado de novo. Queria que você falasse, né, dessa importância, até porque as coisas caminham, de repente, quartas de final, se tiver a melhor campanha, vai jogar em casa, jogo único, né? E a torcida vai ser sempre muito importante. Então eu queria que você falasse dessa questão da torcida, e já que a torcida tá indo embora, feliz, 4-1, hoje amigos da Argentina já me contactaram e tudo mais, falando do Coelho. Dá para você antecipar e furar a diretoria, já confirmar esse retorno do Coelho? Bom, em relação ao primeiro ponto da torcida, né? É claro que a gente quer o estádio mais cheio possível. Não existe outra razão para o clube existir que não seja o torcedor e o apoio dele e o carinho da cidade. Então a gente quer, claro, que sempre que possível a gente conte com o maior número de torcedores possíveis. Eu não sei se o horário acaba pesando um pouco, eu não sei se a questão
ainda da Covid que está no ar, e a vacinação para as crianças é um pouco mais difícil em função do horário e a questão da vacinação. Então talvez isso também tenha um peso. Espero que com o passar do tempo a gente possa ver as famílias de Bragança todas torcendo aqui para nós. A gente vai ficar muito satisfeito e é um anseio e um desejo que a gente tem sem dúvida nenhuma. Em relação ao Coelho, eu não tenho como adiantar nada de forma oficial, e o que eu sei é que a gente segue tentando contar com ele ainda. Ele já manifestou o desejo dele publicamente, nós já manifestamos o nosso desejo publicamente de que ele possa chegar o quão antes possível para que a gente consiga encaminhar as coisas e poder contar com ele. Rodrigo Seixas, do Correio de Atibaia. De novo, hoje 3 dos 4 gols acabaram saindo de bolas paradas, né, escanteios. Eu queria que você comentasse sobre como que tem sido o treinamento para essas jogadas e por que você acha que hoje deu tão certo isso na partida. Olha, esse é um ponto que a gente sempre trabalha, especialmente nas vésperas dos jogos. Então, quando a gente tem muitos jogos em sequência, como é agora, a gente acaba trabalhando pelo menos 2 vezes por semana. Eu acho que tem diversas situações que contribuem para isso, mas eu acho que, em especial hoje, a gente conseguiu acertar muito bem as batidas. Você ter um grande cobrador faz toda a diferença, e eu acho que hoje a gente conseguiu acertar ali onde a gente queria, fez os movimentos para conseguir atacar a bola e estava ligado dentro da área, foi oportunista para poder aproveitar e fazer os gols. Eu acho que é isso, acho que quanto mais a gente treina, mais eficiente a gente vai ficar. A gente tinha estudado um pouquinho o adversário, tinha visto que eles tinham um pouco mais de dificuldade nessas bolas de primeiro, assim como a gente tinha apresentado nos outros jogos. Então a gente tentou, na parte defensiva, ajustar esse detalhe dessa bola de primeira trave. Eu acho que a gente conseguiu bem e também conseguiu explorar essa questão em cima do adversário. Normalmente quem vinha fazendo essa primeira bola deles era o Osman, e o Osman não jogou. Talvez eles tenham sentido um pouquinho essa ausência e a gente foi feliz em aproveitar. O Danilo do GE de novo. Esse foi o segundo jogo, né, que o Bragantino marcou 4 gols. A equipe agora soma 11 aí no Paulista, tem o melhor ataque da competição até o momento. Queria que você falasse, né, a que você acredita nesse bom começo de campeonato na equipe na parte ofensiva. Eu acho que todas as coisas caminham juntos. Eu acho que a gente tem até gerado situações para fazer mais gols ainda. Hoje a gente conseguiu fazer um número grande de gols, como foi contra o São Paulo, mas a gente tem conversado, eu tenho batido na tecla de que a gente precisa melhorar a eficiência do último passe, a eficiência dos cruzamentos. É um ponto que a gente tem para crescer ainda, né? E nós somos uma equipe que gera muito volume em cima do adversário. Eu acho que por isso a gente consegue criar um número grande de situações de perigo. Não vou dizer de chances claras de gol, mas de situações de perigo. E a ideia é que a gente possa, ao longo do tempo, conseguir ser cada vez mais eficiente. Muitas vezes você não consegue marcar, mas gera muitas oportunidades e ocasiões. Outras vezes você acaba gerando um pouquinho menos, mas consegue ser mais eficiente. São coisas que fogem ao controle, são coisas que é difícil um treinador conseguir atuar de maneira segura sobre isso, né? Acho que hoje a gente teve muito bem, conseguiu fazer gols, mas acho que no segundo tempo, por exemplo, como eu citei anteriormente, a gente tinha condições de terminar melhor muitas jogadas e tentar até ampliar o placar, fazer mais gols. Maurício Barbieri, boa noite. Vitor Hugo aqui pela 102 FM. Eu queria perguntar para você sobre a disputa no meio-campo. Hoje o Praxedes ficou no banco de reservas pela primeira vez na temporada. O Eric Ramírez jogou muito bem como segundo volante. E também ali a disputa do terceiro homem. O Miguel jogou na última partida, foi bem. Hoje o Jadson, mais uma vez, indo muito bem como primeiro volante. Queria que você falasse dessa disputa no meio-campo e também sobre a próxima partida contra o São Bernardo. O que você projeta? Tem em mente novamente poupar alguns jogadores nessa partida? Boa noite. Em relação ao meio-campo, o Praxedes vinha de uma situação de volume grande de jogos, tinha participado de todos os jogos, havia saído na última partida no intervalo. Então, como eu disse, até respondendo aquela pergunta da oscilação, a tendência é que a gente controle um pouquinho mais o volume de todos, ainda mais tendo os resultados positivos dessa maneira, para que a gente consiga
diminuir um pouquinho o que vai ser um ano extremamente desgastante e intenso em função da quantidade de jogos e que a gente consiga também ir dando oportunidades e ir desenvolvendo os jovens que a gente tem. Então o Miguel teve a oportunidade de iniciar o último jogo, hoje a opção foi pelo Bruninho, hoje eu consegui colocar o Guilherme para jogar um pouco, gostei, acho que entrou bem. Então a ideia é que a gente consiga, como eu disse anteriormente, ir dando oportunidades e fazendo o elenco cada vez mais forte. A maneira de fazer isso é essa, né? Em relação ao São Bernardo, a gente acho que consegue agora ter 3 dias até o jogo, que é uma situação que a gente não teve nas últimas partidas. Isso é importante para eu conseguir pelo menos assegurar a recuperação completa dos jogadores. E aí, nesse sentido, vamos ver como é que eles vão se apresentar, de repente, se eu consigo contar com alguém que eu não consegui contar hoje, e aí a gente vai quebrar o quebra-cabeça, claro, sempre avaliando também a equipe do São Bernardo que vai jogar amanhã ainda, para fazer as melhores escolhas para esse jogo.